E queremos, hoje, pensar sobre um momento da história do povo de Deus em que eles estiveram diante de uma situação extremamente de medo, uma situação de quase terror, que foi quando o povo de Deus estava fugindo ou saindo do Egito. E é aí que a gente vai entender através de Êxodo, capítulo 14. Então, eu convido a igreja a ler Êxodo, capítulo 14. E aí, no verso 14, diz: o Senhor lutará por vocês. Olha o que está escrito no verso 14. E tão somente acalmem-se. Em outras versões está escrito assim: tão somente ou somente fiquem quietos. Calma, silêncio. Olhem o grande livramento de Deus. Interessante que Moisés é quem diz: fiquem calmos e quietos. Mas olha o que acontece no verso 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente, ou avante, ou simplesmente diga aos israelitas que marchem. Vocês viram? Primeiro Moisés fala: não, fiquem quietinhos. E aí Deus fala: por que vocês estão clamando? Segue em frente. Só que, como nós cantamos hoje, o mar estava à frente, o deserto dos lados com montanhas, e atrás vinha o exército. E aí o que acontece? Veja aí, no verso 16, Deus dá orientação. Acompanhe comigo. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E está acabando, porque no verso 21, porque os egípcios continuam a perseguição. E o que acontece no verso 21? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e tornou em terra seca. E preste atenção nessa parte. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram, os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água do lado direito e do lado esquerdo, outra parede de água. E aí no verso 26, acompanhe comigo. Mas o Senhor disse a Moisés, isso depois que os egípcios perseguiram eles mar adentro, e que as carruagens do exército ficaram agarradas ali no meio da lama, lembrando que não tinha lama quando o povo de Israel passou, mas começaram a agarrar na hora que os egípcios passaram. E eles começaram a gritar, os egípcios começaram a gritar: vamos embora, o Deus deles vai nos matar, nós vamos morrer aqui, está lutando por eles. Veja que o povo de Israel não precisou fazer nada. E quais são as lições, então, que nós tiramos lendo esse texto? Primeira lição: Deus leva o povo para um beco sem saída. Essa é a primeira lição. Como assim, Jandes? Mas espera aí, essa é uma lição? Sim, Deus levou o povo para um beco sem saída, para que o povo naquele beco sem saída aprendesse que existe um Deus que luta e peleja por eles, que tem um Deus com eles, junto deles, que os protege e os guarda, que eles não dependem da própria força, como em toda a história de Israel, em vários momentos, o exército de Israel, lá na época de Davi, quando ia lutar, e aí Deus orientava: quem vai lutar sou eu. Na época de Josué: não se preocupem, que eu lutarei por vocês. Em tantas situações nas quais o povo de Israel temia, e o povo de Deus, e até os tempos de hoje, muitas vezes tememos. Deus nos ensina que num beco sem saída, ou seja, em uma situação que aparentemente não há solução, e de fato não há solução humana, mas há solução espiritual, a ação de Deus que muda a trajetória, o rumo e resolve as situações insolúveis a olhos humanos. Amém? Essa é a primeira lição. Segunda lição: Deus cria caminho aonde não existe. Aonde não existe caminho. Cantamos isso hoje: estou no deserto, estou com o mar à minha frente, como seguir? E detalhe, aí Deus vira e fala: sigam avante, sigam em frente, vão, andem, ou marchem. Aí o povo olhou: mas peraí, mas eu estou olhando aqui, eu estou vendo o mar, é para nadar? Não, por onde eu vou? Se eu vou para trás, não tem como, tem o exército, para os lados são montanhas. Então não tinha para onde correr, mas Deus
Ele é o Deus da providência. E nós vimos esse livramento mostrado aí na palavra. E é interessante porque Deus deixa claro, no verso 14, que Deus pelejará pelo povo. E seguindo o que aconteceu, e aí a próxima e última lição, Deus mostrou aos egípcios e ao mundo, que só existe um Deus, único, poderoso e soberano, o nosso Senhor. Porque os egípcios acreditavam que existia o Deus Ra, que existia o Deus não sei o quê, que o Nilo era um Deus, e de repente Deus foi mostrando, não, isso não é Deus, isso não tem poder, isso não faz nada, isso não tem poder, isso não é Deus, porque Deus, o único Deus, o grande eu sou, assim ele se apresentou a Moisés, é o nosso Senhor. Vocês viram na trajetória aí que o povo passou, inclusive gerou até comemoração do outro lado. É claro, quem não iria comemorar? Porque Deus havia dado um grande livramento, como acabamos de ler. Não tenham medo, foi a grande frase que foi deixada bem claro para o povo, diante de toda aquela luta. Mas o povo de Deus, daquela época, que foi tão perseguido e foi tão humilhado, e eles blasfemaram, e eles ridicularizaram o poder do nosso Deus, e depois eles provaram do fato de insultarem o nosso Deus. E no nosso tempo, ainda acontece isso. Muitas vezes a nossa fé é ridicularizada. Muitas vezes situações em que existem também no nosso tempo inimigos de Deus e inimigos do povo de Deus. Assim como eram os egípcios inimigos do povo de Israel, o povo de Deus. Só mesmo para ilustrar e para os irmãos poderem pensar, aconteceu, se eu não me engano, em 2019 e também em 2020, a organização de um evento. E aí, muitos irmãos vão se chocar quando eu falar o nome do evento. Outros irmãos viram na televisão ou viram na internet. Pessoas se organizando para protestar contra os cristãos, os chamados fundamentalistas, nós. E começaram a dizer, esses fundamentalistas querem mudar a cabeça da nação. E queremos mesmo, queremos que a nação se renda aos pés do Senhor Jesus. E eles começaram a nos chamar de fundamentalistas. E para isso organizaram um evento, para afrontar o nome do Senhor. Sabe qual é o nome do evento? Alguns devem saber. Dá medo, só de falar, medo não é dá asco só de pensar no nome. Marcha para Satanás. Vocês ouviram falar? Não sei se todos os irmãos ouviram falar. E esse evento, inclusive, em alguns lugares foi adiado por causa da pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no ano de 2020 vivemos algo incrível, uma coisa inesperada, que foi a pandemia. Algo terrível, algo que assolou toda a humanidade e parou o mundo. E antes disso, antes da pandemia, aconteceram muitas coisas em 2019 e início de 2020 que foram perturbadoras, blasfêmias contra o nosso Senhor, ataques contra o povo de Deus deste tempo. E aí a gente começa a pensar, qual era o propósito? Porque todas as coisas acontecem por permissão de Deus, por propósito do Senhor. O que está acontecendo no mundo? Por que o mundo parou? Eu não sei. Deus não me falou. Mas ao mesmo tempo que o mundo foi assolado, varrido, economicamente, na saúde, tantas coisas terríveis acontecendo no mundo e atingindo a todos, justos e injustos. Mas olhamos para a palavra e o que nós vemos é: não tenham medo. E completando ainda no verso, o mesmo verso está escrito não tenham medo, está escrito assim, verso 13, fiquem firmes. Mas tem mais, veja o livramento do Senhor na sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Se você ainda não reconheceu Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, esta é a noite, este é o lugar, esta é a hora, para que você também possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Não é o melhor da sua cabeça. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, o melhor do Senhor para a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que esta palavra sirva de consolo.
que essa palavra sirva de ânimo. Jesus mesmo disse: tenham ânimo, eu venci o mundo. Assim disse Jesus aos seus discípulos. Eu venci o mundo, disse Jesus. Podemos também caminhar junto com Ele. E que esta palavra possa nos deixar muito melhores do que quando chegamos. Se chegamos aqui aflitos, com medo, entendemos agora que não precisamos ter medo. Se chegamos aqui sem saber da onde pode vir a solução para a minha luta e para a minha dificuldade, agora eu sei nas mãos de quem eu devo entregar. Devo ajoelhar e buscar o Senhor.